Cirurgia de correção do desvio de septo nasal. Vou fazer esse vídeo para responder algumas das perguntas mais frequentes sobre a septoplastia, a cirurgia para correção do desvio de septo nasal que favorece e melhora a respiração nasal dos pacientes. Vejamos, primeira pergunta: o que é a cirurgia do septo nasal? Bom, é a cirurgia, então, que visa a corrigir os desvios de septo nasal, que é a estrutura que divide o nariz em duas cavidades nasais, em duas fossas nasais, né? Quando está desviado para um lado, ele pode obstruir a respiração e dificultar muito a vida do paciente. Vamos ver mais uma pergunta. Como é realizada a cirurgia de septo nasal? Muito bem. A cirurgia da correção do desvio de septo nasal, na maioria das vezes, é realizada com uma pequena incisão aqui na região anterior do septo. Nós descolamos a mucosa desse septo, a gente expõe a cartilagem, o osso, vai lá e remove um fragmento da cartilagem e do osso que estão mais desviados. E depois a gente volta as mucosas que revestem o septo nasal e sutura essa região para reconstituir essa estrutura. Na maioria das vezes, a cirurgia é realizada com anestesia geral. O paciente pode ir embora no mesmo dia ou no dia seguinte. E é uma cirurgia considerada de pequeno porte e baixo risco. Se você tem indicação de realizar o procedimento, vale a pena realizá-lo para respirar melhor. Vamos ver mais uma pergunta? É necessário ficar internado após a cirurgia? Então, sim, a gente deixa o paciente internado por algumas horas ou até o dia seguinte, para observar possíveis sangramentos ou qualquer reação adversa que possa vir do uso de medicamentos relacionados na anestesia, né? Utilizados na anestesia. Quanto tempo leva para sentir uma melhora dos sintomas respiratórios após a cirurgia? Bom, depende de paciente para paciente, mas uma semana depois da cirurgia, os pacientes já referem uma grande melhora da respiração, né? Nessa primeira semana, as cavidades nasais ainda ficam muito inchadas devido ao trauma cirúrgico, mas uma semana depois já dá para assim começar a perceber a melhora da respiração nasal. E essa melhora, no geral, é bem importante. Haverá dor após a cirurgia de septo nasal? Olha, costuma doer muito pouco. Não é uma cirurgia que tem uma dor associada muito forte no pós-operatório. Diferentemente das cirurgias de garganta, né? A amidalectomia pode ter uma dor bem mais forte do que a septoplastia, né? Quais são os possíveis riscos e complicações da cirurgia de septo nasal? O risco mais associado, então, é o sangramento. É nós termos um sangramento tanto durante o procedimento quanto nos primeiros dias após o procedimento, maior do que a gente espera. Tem toda uma orientação para o paciente como ele deve proceder para evitar esse tipo de sangramento e, se caso acontecer, também existe toda uma orientação envolvida, diminuindo assim a chance de alguma complicação grave. Mas pode acontecer sim um sangramento, que pode exigir um tamponamento, isso quer dizer, a colocação de curativos dentro do nariz, ou uma nova cirurgia para nós cauterizarmos o local do sangramento. Mais uma pergunta aqui. Quais são as restrições e cuidados necessários no pós-operatório de uma cirurgia de correção do desvio de septo nasal? Bom, o paciente deve ficar em um repouso relativo
por mais ou menos aí uma semana, mais ou menos. E depois ele não pode fazer exercícios físicos extenuantes, por exemplo, ir para academia. Isso por mais uns 20 a 30 dias. Tem que estar bem cicatrizado para o paciente poder voltar para a academia. Senão ele faz muita força e provoca, ou pode provocar um sangramento pós-operatório. Além disso, o paciente tem que lavar muito o nariz nesse período pós-operatório, com muito soro fisiológico, Basicamente, são esses os cuidados mais importantes. Como é a experiência de ter um tampão nasal e quanto tempo ele precisa ficar no lugar? Veja bem, nós utilizamos raramente um tampão nasal nos dias de hoje. Ele era mais utilizado antigamente, onde nós não tínhamos uma visão endoscópica tão boa do nariz, E também não tínhamos substâncias que nos ajudavam a controlar o sangramento de forma tão efetiva. Só quando tem um sangramento muito intenso, muito forte, que a gente coloca o tampão nasal lá dentro, E isso sim pode incomodar. O tampão muitas vezes incomoda porque é um grande curativo dentro do nariz. Mas não fique preocupado com isso, pois, como eu disse, utilizamos raramente. Última pergunta. Quais os procedimentos que normalmente são realizados junto com a correção do desvio de septo nasal? Muito bem. Na maioria das vezes, nós também realizamos a diminuição das conchas ou dos cornetos nasais. Isso faz com que exista muito mais ar para passar. Os cornetos são estruturas que ficam na lateral do nariz que podem estar muito grandes. A gente diminui o tamanho desses cornetos para o ar passar com mais facilidade. Espero que vocês tenham gostado desses esclarecimentos, Eu estou à disposição para ajudar. Meu nome é Bruno Rossini, sou o médico otorrino responsável pela clínica Otto One, aqui de São Paulo, e conte comigo. Um forte abraço e até a próxima!